Então, bora para mais um tema de obstetrícia. Dessa vez, a gente vai falar um pouquinho de medicina fetal. Não tenham medo. Vamos tentar usar aquele raciocínio que eu falei na minha última questão? Eu vou mudar todo o meu plano aqui para a aula e eu quero que você participe. Quando a imagem aparecer, usa aquilo que eu falei. Olha, identifica as estruturas que você está habituado e tenta entender alguma coisa que esteja estranho. Aí vai no chat e coloca a sua opinião. Vamos tentar assim? Eu acho que vai ser bem legal para vocês treinarem, procurar não só a doença, mas o que está correto. E aí vai ser mais fácil de você identificar se tem alguma coisa meio estranha. Fechou? Bora para mais uma questão que a gente montou aqui com todo carinho. O achado ultrassonográfico visto na imagem ao lado é mais comumente observado em qual patologia? Nem olha aqui. Ó, quero que você olhe para a imagem. Olhem para essa imagem. Vejam o que você consegue identificar e se tem alguma coisa estranha que chama a atenção. Bora lá. Vou pedir para colocar a tela cheia. Vou deixar vocês olhando mais ou menos uns 30 segundos. Esqueça as alternativas agora. Eu quero que você coloque o que chama a atenção aí nessa imagem, nesse ultrassom. Combinado, pessoal? Procure aquilo que você sabe e segue a ordem que você esperaria. O que tem aí a mais? Hein? Alternativa A, genesia renal. Alternativa B, infecção por Zika vírus. Alternativa C, onfalocele. E D, infecção pelo parvovírus B19. Mais uma questão que assusta. Meu Deus, eu não super estudei medicina fetal na minha especialização, faz tempo que eu passei. Que raios é esse? Gente, aqui, polo cefálico, certo? Depois da cabeça, a gente vai procurar pescoço. Tem alguma coisa diferente aqui? Bom, a princípio, nada que chama atenção. Olha o tórax aqui, pessoal. Eu preciso encontrar o quê? Pulmão e coração. Perfeito? Tem um negócio aqui que eu não consigo ver direito, porque tem uma área mega escura, né? O que é escuro ao ultrassom? Você pode não saber nada de medicina fetal, mas isso daqui é líquido. Tem líquido e não é na bolsa, é dentro da barriga. Empurra aqui tudo um pouco, tem uma coisa que tá estranha aqui. Você não precisa ser fetólogo, você tem que bater o olho e falar, tem alguma coisa a mais aqui. O que pode acumular muito líquido no feto? Aí você vai chegar, meu Deus do céu, a genesia renal. Ai, Zika vírus, toda Zika vírus, vamos de Zika vírus, vamos lá, de Zika vírus, né? Puxa, mas Zika vírus não era microcefalia, com microcalcificações, diminuição do perímetro cefálico? Onfalocele, mas peraí, o problema tá dentro da barriguinha ou fora da barriguinha? Vou falar pra vocês que essa é a nossa alternativa. Não chora. Não fica bravo comigo. Eu trouxe de propósito, tá? É muito tradicional a gente enxergar a citihidropsia não imune frente a uma infecção de parvovírus B19. E é bastante comum isso aparecer e desaparecer. E faz com que muitos obstetras enlouqueçam. Eu acho que é uma questão extremamente fácil de cair numa prova. Porque quando você consegue identificar que tem líquido, ó, essa área hipoecogênica, tem alguma coisa a mais e tá dentro da cavidade, você vai acabar pensando aí em ascite. Bora falar sobre hidropsia fetal, gente. Classificamente, ela é dividida em imune ou não imune. A imune são só 10% dos casos, mas é aquilo que a gente mais discute aí na residência e mais lê no livro, devido a anticorpos hemolíticos maternos, gente. E não imune é 90%, tá? Outras 1000 etiologias que eu não vou delimitar e detalhar, mas eu vou falar algumas coisas. Toda vez que eu tenho uma paciente com hidropsia, eu preciso rastrear para identificar que raios está acontecendo para ela acumular líquido. Então, eu preciso fazer rastreio infeccioso, todas as torches, parvovírus B19. Ah, posso investigar outras, pode ser alguma outra infecção? Até pode, mas não é o super clássico. Anticorpos maternos, pensando em autoimunização.
Ultrassonografia, incluindo ecocardiograma, porque às vezes eu posso ter alguma malformação cardíaca que gera isso, né? Essa insuficiência cardíaca que gera CIT. Doppler e amostra de sangue fetal e líquido amniótico para fazer cariótipo e array. Mas às vezes eu não identifico nada nisso e eu posso falar que é uma hidropsia idiopática. Como tudo, não achei nada idiopático. Bom, o que é hidropsia, gente? É o acúmulo anormal de líquido seroso em pelo menos 2 dos seguintes locais: pele, edema, ou nas cavidades corpóreas, derrame pericárdico, pleural ou ascite. Também é muito comum a gente ver placentomegalia, quando a espessura placentária é maior que 6 centímetros. Então, eu não preciso ter, não é obrigatório, mas eu preciso ter acúmulo de líquido em pelo menos 2 lugares, incluindo pele e cavidades. Bora olhar! Agora com essas cores fica mais fácil de enxergar, né, pessoal? Para mim também. Mas eu quero que você treine. Tem um escuro a mais, é líquido, talvez é onde não deveria ter. Certo? Então vamos lá. A gente consegue ver o edema aqui em volta de pele e aqui, nessa parte que está verdinha, seria escuro, fica hipoecogênico. Isso, derrame pleural, num corte transverso. Aqui, gente, a gente consegue ver ascite, então você vai encontrar líquido em volta do fígado, estômago, você vê as alças intestinais, consegue delimitar, que é uma coisa que se não tiver líquido, eu não consigo identificar certinho, tá? E a gente vê também o derrame pleural aqui no caso. Tendo 2, vou chamar de hidropsia. Ai, meu Deus do céu, que horror! Por que eu acho que tem muita chance de cair isso? Porque eu posso pegar tanto as infecções como imunização RH. Perfeito? Bom, aí eu trouxe para vocês essa tabela em inglês terrível, né? Não precisa decorar isso tudo. Isso aqui é o que pode causar hidropsia, segundo a Fetal Medicine Foundation. Eu vou resumir para vocês. Imunização, doenças metabólicas fetais, anormalidades cerebrais, cromossomopatias e doenças genéticas, cardiopatia fetal e infecções. E a mais clássica das infecções que causa hidropsia não imune é o parvovírus B19. Descobrir hidropsia, tenho que procurar o motivo e, achando o motivo, a gente vai fazer o tratamento específico para tal. Se não tiver, eu vou fazer um segmento. Ultrassom a cada 2, 3 semanas para monitorar a evolução dessa hidropsia. E há risco de morbidade materna. Isso é uma síndrome extremamente rara que eu cheguei a ver na minha residência uma vez, graças a Deus, que é a síndrome em espelho. É muito comum o feto hidrópico e a mãe tá lá, ela não tem nenhum problema de saúde e o feto ficou hidrópico. De repente, ela começa a inchar e fazer uma pré-eclâmpsia extremamente maligna. Isso se chama síndrome em espelho. A gente não tem ainda uma resposta exata do que acontece, mas muitas vezes a hidropsia vem com descompensação materna associada, certo? E, assim, é uma pré-eclâmpsia daquelas de chorar, tá? Muito difícil de controlar, certo? O parto. O momento e a via vão depender da causa da hidropsia, gente. Então, hidropsia não indica parto. Aí você vai acompanhar. Ok, descompensou um bebê. Vitalidade fetal alterada. É diferente do que hidropsia. Bebê precisa fazer várias transfusões intraútero. A gente chegou na viabilidade. Organizou, vai precisar de uma cirurgia, vai precisar de um cuidado especial. É isso que vai determinar o parto. Não é simplesmente ter hidropsia. Meu Deus, tem hidropsia, precisa nascer? Não. Tem hidropsia, eu preciso identificar, tentar tratar e acompanhar rigorosamente esse bebê, para que a gente tenha o melhor momento possível para determinar o parto. O prognóstico depende da causa e hidropsia progressiva inexplicada é, em geral, letal antes ou logo após o nascimento. Perfeito? É um vírus com tropismo celular por linhagens de rápida divisão celular, como as da medula óssea, gente. Então pode causar aplasia medular fetal, causando anemia fetal e hidropsia. Então é uma causa de anemia fetal não imune. Dá para cair em pegadinha. A resolução em geral é espontânea nos casos leves. Às vezes você vai fazer um ultrassom e você vê que tem uma ascite, o fetólogo te liga, o ultrassonógrafo fala, investiga, acompanha e desaparece. Mas, às vezes, chega em hidropsia severa, com níveis de HB fetal inferiores a 2 gramas por decilitro. E aí, a gente
tem chance de entrar em insuficiência cardíaca por anemia fetal devido a essa infecção, tá? Quanto mais precoce, pior é o prognóstico. O manejo. Quando a gente está frente a uma hidropsia severa, seja por sinais ultrassonográficos como edema cutâneo, ascite, derrame pleural e pericárdico, seja por um valor elevado do pico de velocidade sistólica do Doppler, vamos lembrar que é isso que faz a gente avaliar como que o feto tá frente a essa anemia. Depois vocês vão lá assistir a aula de imunização do Fabiano para poder lembrar com mais detalhes. Na hora que a gente consegue ver que tem anemia fetal, a gente acaba precisando muitas vezes avaliar o nível da hemoglobina e as plaquetas através de uma coleta percutânea da veia umbilical e, se precisar, fazer essa transfusão intrauterina entre 18 e 35 semanas, visando aí uma melhora no amadurecimento e na situação para o feto, quando ele nascer, precisar de o menos possível de invasões. Perfeito? Muito bem, gente. É uma coisa bem específica, bem detalhada, mas é super clássico. Super, super clássico. E é uma maneira de você aí aumentar o teu leque de informações sobre anemia fetal. Perfeito, gente? Então, super lembrar. Pode dar síndrome em espelho, pode ter anemia fetal, eu posso ter que transfundir o feto e não é isoimunização. Combinado, gente?